A gente agora fala dos planos de exploração de petróleo na margem equatorial. Isso porque o IBAMA acatou um pedido de testes na foz do Amazonas e o processo agora avança em meio às polêmicas e também à divisão dentro do próprio governo e também do órgão ambiental. É sobre este assunto que a gente fala agora com Karine Fragoso, gerente-geral de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. O que significa este avanço do processo, que a gente pode ver em alguns meses, para validação, para efetivação dessa licença para explorar petróleo na margem equatorial brasileira? Primeiro, assim, é um avanço fundamental, né? A gente aguarda aí, né, a aprovação e a Petrobras, né, fazendo todos os investimentos necessários, solicitados e para além de solicitados, para que a gente tenha, de fato, né, a ciência do que nós temos como potencial de reserva nesses ambientes, não só na foz do Amazonas, mas em todas as 5 bacias que compõem aí a margem equatorial, e que a gente possa, de fato, ter uma estimativa de futuro com relação ao que a gente tem de potencial de reserva nessa que é uma fronteira fundamental para o desenvolvimento do país, né? Energia é a base de qualquer desenvolvimento e a gente ter o conhecimento sobre o que é o potencial de produção de óleo e de gás que vem dessa nova fronteira é primordial para que a gente possa ter aí uma visão de futuro condizente com as nossas necessidades. Perfeito. Inclusive, há preocupação por conta deste processo de decadência da produção total do pré-sal. A gente deve chegar em um pico e começar a cair de produção a partir de 2030, esta segurança energética que gera tanta preocupação para explorar mais petróleo, para descobrir novas reservas, Karine? Perfeito. Nós estamos nos preparando para entregar a 10ª edição do nosso Anuário de Petróleo aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos celebrando o 10º ano que a gente faz essa entrega, agora em junho. E o que a gente percebe quando a gente está preparando essa entrega, né? Quando nós começamos a publicar esse anuário, nós tínhamos 23 anos de reserva. Hoje nós temos 13 anos, que significa dizer que nós, como país, consumimos 10 anos de futuro. Então, se nós considerarmos, né, que estas reservas que ainda temos serão desenvolvidas nesses próximos 8 e 10 anos, nos resta aí uma janela muito curta para que a gente possa fazer reposição de reserva. Isso nos deixa numa situação de um risco energético muito, muito grande, considerando que o Brasil é um país enorme, que ainda demanda muito o que crescer, portanto, precisa de muita energia. Então, é fundamental que a gente consiga fazer reposição de reserva para que a gente possa, né, no futuro, né, hoje e no futuro, ter essa segurança de que a gente não vai construir um cenário que seja pior do que o cenário que nós temos hoje. Então, para que a gente possa continuar avançando, continuar crescendo, continuar fortalecendo as nossas economias, né, em qualquer das nossas regiões, é fundamental que a gente tenha essa visão de futuro baseada em visão de reserva de óleo e de gás, que é um mercado fundamental não só para a economia do Rio de Janeiro, mas para a economia do país como um todo. Perfeito. Essas divergências entre o governo e o órgão ambiental, o IBAMA, as divergências entre até a equipe do próprio IBAMA, segundo informações da CNN, há um racha dentro do órgão, um incômodo sobre esse desrespeito a uma orientação técnica, há muita discussão sobre a viabilidade de explorar petróleo na margem equatorial sem causar danos ambientais. Como que você vê essa questão e como que isso é recebido pelo mercado a partir do momento em que nós podemos sim ter a efetivação dessa licença daqui a alguns meses? Eu acredito, na verdade nós acreditamos, né, que a região ela é muito cara a todos nós, né? Isso não há nenhuma discussão. E veja, né, todo o cuidado que se pretende, que se deseja, que é legítimo que se tenha com o meio ambiente, com aquela região, e não só com aquela região, com todas as regiões onde esse mercado atua,
nós temos o Rio de Janeiro aqui como exemplo, é perfeitamente legítimo, né? A gente tem que ter essa preocupação. Mas veja que, de outro lado, né, uma outra visão, este é um mercado, né, as operadoras, né, de óleo, de gás e de energia, são os grandes investidores em projetos de cuidado, de manejo e até de construção de saber da nossa biologia marinha, do nosso conhecimento sobre o que temos de ambiente, de meio ambiente. Então, essa é também uma grande oportunidade para que a gente possa cuidar melhor do que nós já temos. E, com esta atividade também, trazer uma riqueza, ou um potencial de riqueza para a construção de mais responsabilidade ou de engajamento da população também com um conhecimento de como preservar, de como cuidar do seu ambiente, trazendo também maior qualidade de vida para a sua população, né? Tendo acesso à melhoria da qualidade de vida, seja através de investimentos em saúde, em educação, infraestruturas, uma gama aí de possibilidades de fortalecimento aí, de melhoria da qualidade de vida da população em geral. Por exemplo, quando a gente fala na exploração, para a Petrobras são poucas as alternativas que sobraram. Talvez na bacia Potiguar, na margem equatorial, e a companhia, para sua própria subsistência, para sua própria manutenção em um patamar de uma grande exploradora de petróleo, começa a caçar, por exemplo, alternativas na África, que seria algo a ser explorado. Seria a maior alternativa da Petrobras, talvez a gente explorar petróleo fora do Brasil? Seria algo mais vantajoso para a companhia e não para o ecossistema da nossa economia brasileira por aqui? Eu acredito no seguinte, né? Isso é um desafio para o Brasil, né? Para o país, né? Óbvio que a Petrobras ainda é a maior operadora de petróleo do Brasil, ainda que, né, nesses últimos 25 anos após, né, a abertura, a constituição da ANP, a gente tem aí uma diversidade muito grande de operadoras trabalhando no Brasil. A Petrobras ainda é a líder na operação e na produção de óleo. Então, é fundamental para a Petrobras, mas antes da Petrobras, é fundamental para o Brasil. O Brasil precisa entender que isso é importante para nós brasileiros. Existem outras bacias, né? A margem equatorial, na verdade, a gente está falando de 5 bacias. A gente tem a bacia de Pelotas também com uma bacia potencial. A gente ainda tem muito o que desenvolver, por exemplo, aqui na bacia de Campos e na bacia de Santos. A gente vai ter leilão de concessão, são 2 leilões esse ano, um para a área no modelo de partilha, né, que a gente está falando ali do polígono do pré-sal. Veja, dentro do polígono do pré-sal ainda existem áreas, né, ali dentro, que são áreas do pós-sal a serem desenvolvidas. Então, sim, existe sim ainda muito que ser desenvolvido e conhecido no Brasil. Mas é claro que, diante das barreiras ou diante das dificuldades, cabe a nós procurarmos alternativas. E sim, cabe buscar também oportunidade em outros leilões, em outras terras ou em outros mares. Esse é um desafio. A Petrobras ela tem como seu objetivo final produzir óleo. Então, ela vai procurar esse óleo onde ele esteja para trazer não só para a Petrobras, mas para a segurança energética do Brasil. A gente fala em segurança energética brasileira, passa pela exploração de petróleo, claro, mas também pelo refino, na opinião de vocês, há uma defasagem, por exemplo, no número de refinarias, o quanto a gente tem de potencial de refino aqui no Brasil, ou a questão de maior sensibilidade é o óleo cru e não necessariamente os óleos combustíveis que podem ser produzidos a partir dele? Olha, a gente tem uma capacidade de refino, tá? A Petrobras mesmo vem fazendo investimentos, né, eu não digo assim, no aumento da capacidade, mas em melhorias, né, mas também em capacidade de entrega, né, de derivados. Nós temos também, né, algo que é muito nosso, né, que são os biocombustíveis, então todo esse saber e competência que a gente agrega aos nossos combustíveis, então isso é um valor, né, que a gente entrega também. E existem desafios em várias áreas, né? Então existe o desafio
da exploração e da produção, né, do segmento da exploração e da produção, que é buscar novas reservas, buscar novas áreas, buscar manter, mas além de manter, aumentar as nossas reservas e, portanto, a nossa produção. Tem os nossos desafios também, né, de quais são as nossas capacidades de refino. Veja, cada uma dessas refinarias ela é constituída também para trabalhar um blend ou alguns tipos de óleo, né? Os nossos óleos, o nosso óleo do pré-sal é um óleo mais valorizado, um óleo leve, né? Então ele tem características que se adequam a algum tipo de refinaria. As nossas refinarias são da década de 80, que estavam e foram preparadas para um outro tipo de óleo. Então, estão sendo realizados investimentos para que a gente aumente a nossa capacidade aí de refino e de entrega para o mercado interno também. Perfeito. Karine, obrigado pela ajuda em entender essa questão, o posicionamento também de vocês sobre a exploração da margem equatorial. Sempre bem-vinda à nossa programação. Lhe desejo uma ótima tarde e um bom restante de semana. Muito obrigada, tudo de bom para vocês também. Agradecido.